galera do Militar, Sargento Abrantes na área. Esse vídeo, gente, é um vídeo de utilidade pública, porque eu vou te contar todos os assuntos que mais caíram na prova da ESA nos últimos 5 anos. Olha só, eu fiz um dossiê, eu mesma, analisei a prova dos últimos 5 anos. Eu vou te contar aqui todos os assuntos que mais caíram na prova da ESA, ou seja, aqueles assuntos que você não pode nem pensar em ir para a prova sem saber, porque assim, 99% de chance de você encontrar esses assuntos lá na prova. Então, olha só, sem enrolação, eu já vou direto ao ponto, tá? Analisei aqui, os últimos 5 anos, tá vendo que a professora, né, eu sou raiz, né? Eu sou papel e caneta. Em época de inteligência artificial, isso aqui, eu, sou do papel e da caneta, isso aqui sempre funcionou comigo. Olha só, gente, de 2019 a 2023, eu analisei cada uma das questões. Por que eu peguei dos últimos 5 anos? Porque a prova da ESA, gente, ela foi mudando ao longo do tempo, tá? Então, o padrão de cobrança, ele mudou e ele vai mudando. É assim mesmo que funciona. Então, não adianta a gente pegar e analisar os últimos 20 anos, porque antigamente a prova era diferente. Agora, os últimos 5 anos para cá, a gente consegue ter um padrão ali mais igualitário para poder passar aqui uma visão mais fidedigna para vocês. Então, galera, a primeira, né, o assunto 01, que não tem como eu passar batido por ele, porque a gente já sabe, você vai encontrar interpretação na sua prova. Não é novidade para ninguém, eu não podia deixar de falar isso nesse vídeo, né? Interpretação, gente, todo ano cai, todo ano vai cair, provavelmente aí 3 questões na sua prova que envolvem interpretação de texto. E mas aí como é que eu estudo interpretação de texto, Abrantes? Como é que eu faço isso? Simulados, tá? Não é à toa que na nossa plataforma lá do nosso curso a gente coloca muitos simulados, tá? E muito parecidos ali com o padrão da prova da ESA, para que você chegue de fato preparado. Você só vai conseguir se preparar para a interpretação de texto fazendo simulados e, claro, gente, lendo livros, tá? Ler livros, estimular a sua leitura, estimular a interpretação, estimular o pensamento crítico, né, em cima ali de um texto, você só vai adquirir por meio da leitura, beleza? E, claro, treinando isso também com os nossos simulados na nossa plataforma. Então, é assim que você vai treinar interpretação de texto, tá bom? Você já sabe aí que das 14 questões da sua prova de língua portuguesa, 3, pelo menos, serão aí de interpretação de texto. Então, gente, não dá mole com isso, tá? Segundo assunto que mais cai na prova, tá? Uma queridinha de prova aí da ESA, gente. Não tem como ir para a prova sem saber isso. Classe de palavras. Gente, simplesmente é impressionante. Caiu todos os anos, tá? Então, assim, se eu pudesse chutar aqui um assunto que você vai encontrar na sua prova da ESA, é classe de palavras. Normalmente ali o reconhecimento, né, de classe de palavras, fazer uma análise morfológica ali, saber reconhecer qual classe de palavras aquela palavra ali que está em negrito, ela pertence. É substantivo, é adjetivo, é artigo. Você que é meu aluno, você lembra lá do NASA Prové Capim? Pois é, gente. Então você está preparado provavelmente para isso. Agora, se você não é meu aluno, o link tá aqui embaixo do nosso curso. Lá você vai ficar super preparado para o que vier na prova da ESA, tá? Agora é o seguinte, gente. Inclusive teve ano, deixa eu analisar aqui. Sim, 2022, por exemplo, caíram 2 questões, gente, de classe de palavras na mesma prova. Aí que eu fico pensando, né? Tem tanto assunto em língua portuguesa para cobrar, e aí o caboclo, lá que vem aquela banca, né? O capiroto. Ele vem e coloca 2 questões do mesmo assunto na prova. Aí você não sabe aquele assunto, aí pronto, ele te derruba, né? Deve fazer de propósito mesmo. Então, classe de palavras, gente, não tem como você ir para a prova sem saber classe de palavras, tá? Reconhecer aquela palavra ali no enunciado e saber a que classe de palavras ela pertence, tá? Isso é muito importante na prova da ESA. Terceiro assunto que mais cai, gente, simplesmente 4 de 5, acentuação, tá? Caiu aí em 4 anos das últimas 5 provas da ESA, inclusive também em alguns anos que eu tô olhando aqui, 2020, 2019, 2020, 2021, 2020, deixa eu ver aqui, 2019, 2020, 2021 caíram 2 questões na mesma prova sobre acentuação. Então, meus queridos, não tem como você ir para a prova sem saber acentuação assim, de cor. Tem que estar na massa do sangue, cheio de tatuagem aí no corpo,
Brincadeira, tá, gente? Não pode fazer tatuagem sobre isso, não. É uma brincadeira. Quem é meu aluno entende. Agora, é o seguinte, você tem que estar sabendo todas as regras de acentuação. Tem que estar isso. Isso tem que estar, ó, percorrendo as suas veias, tá? Tem que estar aí, ó, na massa do sangue, tá bom? Então, a acentuação, gente, muito importante para a prova da ESA, tá? Inclusive, em 2023, ano passado, não caiu a acentuação. Então, se você tá ligado aí, você já entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Provavelmente vai cair esse ano. Vai cair esse ano, visto que nos últimos 4 anos caiu a acentuação. E aí, ano passado não caiu, tá na hora dela voltar a brilhar, hein? Tá na hora. Ela vem aí, acentuação, tá bom? Vamos lá, gente. Próximo. Concordância verbal / nominal, tá? Caiu mais concordância verbal, mas eu botei nominal aqui também pra você não ignorar, tá? Pra você não se fazer de louco. Não ignora a concordância verbal. Gente, também, 4 de 5. Caiu em 4 provas dos últimos 5 anos. Então, assim, a banca da ESA ama isso. Você tem que saber concordância verbal. Aquela coisa do... faz 5 anos que eu não vejo a minha amada. Eles colocam lá, fazem 5 anos que eu não vejo a minha amada. Essa é clássica de prova da ESA, tá? Cara, tem que saber essas concordâncias que são as mais triviais, né, que são as que mais caem. Tem tudo lá no nosso curso, fica tranquilo. E aí você, depois que você souber as mais triviais, as que mais caem, você vai parte para as mais específicas, tá? Que também podem ser cobradas, tá bom? Inclusive, deixa eu ver aqui. Isso, ó, ano passado, 2023, simplesmente caíram 2 questões de concordância na prova da ESA. Então, assim, gente, não tem como, tá? Tem que ir com isso, ó, gravado aí na sua cabeça, tá? Então, vamos lá. 5º assunto que a ESA ama, que mais cai aí na prova da ESA. Essa aqui é meio, sei lá, não sei. Eu não concordo muito. Não sei se eu concordo, mas quem sou eu, né? Eu não faço parte da banca. Significado de palavras / sinônimo, gente. Isso é um assunto que a ESA gosta de explorar. Caiu também em 4 anos dos últimos 5. Então, inclusive, ano passado, 2023, deixa eu olhar aqui. Sim, significado de palavras caiu Cara, caíram 2 questões de significado de palavras. Então, assim... Sargento, como que eu faço para saber essa matéria? Fica aquela coisa como a interpretação de texto. Isso acaba te cobrando um pouco um histórico aí de leitura, né? Quanto mais você lê, mais você aprimora o seu vocabulário, tá, gente? Então, por isso que eu falo, gente, a leitura é muito importante não só pela leitura, mas para você também aprimorar o seu pensamento crítico, a sua análise textual, você conseguir ampliar o seu vocabulário e, com isso, você conseguir ter mais cartas na manga, sabe? Acerca de significado de palavras. Então, por meio da leitura, você consegue pegar um verbo e lembrar de várias ramificações, digamos assim, vários significados daquele mesmo verbo, daquele mesmo sentido que aquele verbo ali passa. Isso a leitura te dá. Mas, claro, sargento, tá, cheguei até aqui e passei a minha vida toda sem ler livro e agora o que eu faço? Já era? Calma. Lá no nosso curso a gente tem aula sobre isso. Lá a gente mostra para vocês as principais palavras que são mais cobradas e os seus significados, tá? Além, claro, de nos nossos simulados a gente explorar esse assunto aqui com as questões, as palavras, né, ali que são mais cobradas. Então fica tranquilo que lá dentro da plataforma você tá bem assistido, tá bom? Mas para você saber aí, significado de palavras, sinônimo, né, essa análise aí, ela tem caído bastante, tá? Na prova da ESA nos últimos anos. Agora eu vou falar de assuntos, tá? Falei agora dos tops, os que mais caíram, que provavelmente, cara, desses aqui que eu falei, muito provavelmente você vai chegar na sua prova lá agora esse ano e você vai encontrar. Então, assim, é questão dada aqui nesse vídeo, tá? Se você chegou até aqui nesse vídeo, nesse momento aqui, e não deixou o seu like, depois de eu te dar o gabarito da prova da ESA aqui no vídeo, pô, você é muito ingrato, hein? Eu tô te dando a sua vaga de sargento aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus. Só não pega quem não quer, deixa o seu like aqui embaixo, deixa de ser ingrato. Agora eu vou falar alguns assuntos que não são esses tops, mas eu daria uma atenção muito especial, principalmente esse ano, tá? Seguinte, gente, estrutura e formação de palavras. Caiu aí em 2 anos, tá? Dos últimos 5. Não é um assunto tão recorrente, mas é a cara da ESA cobrar isso, tá? Estrutura e formação de palavras. Então, anota aí, pega inclusive, papel e caneta na mão para você anotar tudo isso que eu tô falando, né? Claro, tem que fazer parte da sua revisão todos esses assuntos aqui que eu tô citando nesse vídeo. Então, estrutura e formação de palavras.
Anota aí, importante. A mais temida de todas, né? Análise sintática. Engraçado que vocês morrem de medo de análise sintática, eu entendo, sei que é um pouco complicado, mas ela só caiu, né, em 2 anos dos últimos 5. Então, assim, não é aquele assunto mais cobrado da ESA, mas é cobrado. Então, não ignore a análise sintática, tá? Coloca aí uma observação que é importante você saber isso sim para sua prova. Próximo assunto, regência verbal. Tá? Caiu também em 2 anos dos últimos 5 aí da prova da ESA, então importante, anota aí esse assunto de regência verbal. Figura de linguagem, é verdade, a ESA ama figura de linguagem, engraçado isso, né? Figura de linguagem também, assunto bem importante, caiu aí caiu em 2 provas dos últimos 2 anos, inclusive eu acho que deixa eu ver aqui, teve prova que caiu figura de linguagem em mais de uma questão. Isso, ó, lembrei. 2022, ó. 2022 caíram 2 questões de figura de linguagem na mesma prova. É aquilo que eu falo, né? Não tem como... Ai, brincadeira, banca. A gente ama você, tá, queridos? A gente ama você, banca. Você nunca tá errada, você tá sempre certa. Enfim. Outros assuntos, tipos de linguagem e variações linguísticas, que cai também naquilo que eu falei, tá? Isso aqui vai um pouco para interpretação, eles dão uma misturada. Tem questão, às vezes pode acontecer na sua prova, né? De ter uma questão que dentro da mesma questão eles cobram mais de um assunto, tá? Isso tem acontecido nos últimos anos na prova da ESA. Na prova de 2023 eles fizeram muito isso. Isso me lembra um pouco o padrão de prova do Enem. Claro que tá distante ainda, a prova do Enem é uma prova bem mais extensa e tal, é outro padrão de prova, mas eu percebi uma tendência da ESA de puxar essa prova para ser uma prova um pouco menos objetiva em algumas questões, não todas, tá? Algumas questões de língua portuguesa, eles vieram agora com essa característica menos objetiva que sempre foi, assim, a cara da ESA, né? Era assim, o que é papapá, pão, tá aqui, ó, tal, alternativa. Você não tinha muito que interpretar, nada ali, era tudo muito objetivo. Agora não. Agora a ESA vem com essa questão um pouco mais analítica, que você tem que dar uma interpretada ali no negócio. Então, por isso que eu digo, gente, a prova ela vai mudando, tá? Ela vai se sofisticando, ela vai se adequando ao tempo, não tem jeito. Então, a gente tem que estar sempre analisando. Por isso que eu já fiz alguns vídeos desse aqui, e agora eu tô fazendo desse ano, porque eu acho importante trazer essa atualização para vocês, tá? Então, tipos de linguagem, variações linguísticas, são aqueles assuntos que estão lá nos últimos tópicos do nosso curso de língua portuguesa lá do Eu Militar. Não ignore esses assuntos, tá, gente? Está sendo bem cobrado na prova da ESA. Beleza, meus queridos? Então, eram esses assuntos aqui que eu queria trazer para vocês. Fiz uma análise aqui, sentei meu bumbum na cadeira para fazer esse dossiê da prova da ESA para vocês, mas, assim, não é para você estudar só esses assuntos aqui para ir para a prova, né? Pelo amor de Deus. Eu tô querendo dizer que você não pode ir para a prova sem saber esses assuntos aqui, mas tem que saber os outros também, tá, gente? Isso aqui é só o ramo e bola. Aquilo que você tem que saber com certeza que, assim, 99% de chance de cair na sua prova, de você chegar lá e ter alguma questão desses assuntos aqui, né, que eu citei nesse vídeo. Lembrando que nesse vídeo eu não citei nenhuma questão, tá? Eu tirei a parte de literatura, tá? Eu só falei de língua portuguesa aqui. Então é isso, meus queridos. Espero que esse vídeo ajude vocês aí nessa reta final de prova da ESA. Inclusive, deixa aqui nos comentários como você tem se preparado nessa reta final para a prova da ESA. Ah, e não esquece, dia 7 de setembro o Eu Militar vai fazer uma revisão geral gratuita aqui no nosso canal. Então, a partir das 8 da manhã, eu aguardo vocês aqui no nosso canal ao vivo com uma revisão geral com os temas mais quentes para a prova da ESA. Se eu fosse você, eu não perdia. Tamo junto, galera. Um grande beijo e até o próximo vídeo.